expectativa, blá, 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 mas vamos ao que interessa. Provável São Paulo que entrará em campo no Morumbi nesta noite, e o Arnaldo vai dizer se é isso, se ele acha que é isso, se pode ser isso. Rafael, acabou de falar, vai ser ele, claro. Não o Ian, Rafael. 3 zagueiros, a não ser que tenha alguém machucado de última hora, mas parece que não. Ferrarese, Alan Franco e Sabino. São os 3 Arboleda, zagueiros são os que tem. que tem. Aí, a linha de 4 ou 5, vamos como queira. Cédric, vai ser ele. Marcos Antônio, que está na pré-lista do Ancelotti da seleção, vai ser ele. Bobadilha vai ser ele e Enzo Dias será ele. Certo, Arnaldo? Aí tem a primeira questão. Alisson, Lucas ou Rodriguinho na meia? Essa é a posição que ficou vaga desde a lesão do Oscar, né? São 3 jogadores com características completamente diferentes, né? O Alisson jogou na Colômbia, mas ele é mais um volante, deixaria o time mais protegido, mas menos criativo. O Rodriguinho vem entrando no lugar dele, é jovem, tem vitalidade, mas é inexperiente, né? E é um meia mesmo, meia armador, então. E o Lucas, que voltou a jogar pouco a pouco, jogou meio tempo no Recife, deve estar se achando em condição de começar o jogo, porque ele já jogou meio tempo. Então, eu acho que essa é a principal dúvida aí do Crespo, no sentido de também colocar o Nacional mais no campo dele do que aconteceu lá na Colômbia, né? O São Paulo foi muito pressionado, o Alisson, por exemplo, ficou perdido na construção do jogo. Então, eu imagino que ele vai optar por Rodriguinho ou Lucas, de início. Imagino. E na frente, essa dúvida, nenhum dos dois está num grande momento. Nem o André Silva e nem o Ferreirinha, para fazer a dupla com o Luciano. E os dois são muito diferentes, né? O André Silva é um centroavante e o Ferreirinha é um ponta, que vem jogando como atacante com o Crespo. Então, é uma dúvida ali contra o Nacional. Em Medellín começou o André e o Ferreirinha entrou depois, né? E vamos ver. Eu acho que o André tem mais chance de iniciar o jogo, novamente. Eu deixaria o Lucas no banco. Eu também. E não é só não é nem questão de ele ainda está fisicamente e tal. Tanto que eu disse, vai para Recife, ele tem que jogar, ganhar minutos. Por que eu deixaria ele no banco? Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você às vezes programa e as coisas não acontecem, você tem alguém no banco que possa inflamar o estádio de novo. Que você traz o estádio de novo para dentro do campo, que você dá esperança para o torcedor. Em jogos assim, você ter esse cara no banco é quase que um super trunfo ali. Você está guardando o super trunfo, vou usar agora. Agora eu vou trazer o estádio de volta, o time, sei lá, acontece alguma coisa, você não está bem no jogo, às vezes até toma um gol, você fala, eu tenho esse cara aqui que vai revigorar o meu ambiente. Então, eu claramente deixaria o Lucas no banco exatamente para esse contexto. Além, claro, de pegar o adversário mais cansado, porque ele está ainda retomando o ritmo. Isso é a parte mais prática. Eu estou falando uma parte lúdica, mas que os treinadores utilizam esse tipo de artifício nessa hora de deixar. Já tem casos assim, eu vou lembrar um caso inusitado, os caras falavam que o Tite deixava o Zizal sempre de prontidão quando ele queria mudar o ambiente, porque o Zizal era tão querido do torcedor. A hora é a carta Zizal. Põe ele, o estádio vinha abaixo, porque era uma coisa inusitada, um chinês no jogo, aquela coisa toda, e ele punha o cara, porque mudava o ambiente. Então, nesse caso, o ídolo que é o tamanho do Lucas e a qualidade que ele tem, eu utilizaria essa carta fácil, assim, em algum momento no segundo tempo. Olha, quem está com a gente aqui agora é ele, Paulo. Estamos falando aqui sobre Lucas no banco, Lucas começando. Na tela aí a gente pode colocar de novo a escalação para você dar o seu pitaco. O que você faria se você fosse o Paulo Hernan Crespo Massini? Eu estava ouvindo vocês aí atentamente, né? Eu entraria com o Lucas para o segundo tempo, porque tem perspectiva talvez de ter pênalti se acontecer, é um jogador decisivo, né? E acho que ele tem que estar em condições, né? Em boas condições para poder resolver o jogo para o São Paulo. Não tenho dúvidas, Lucas colocaria para entrar durante o jogo, de preferência no intervalo. Já no intervalo já coloca, já vai se ambientando ao jogo, certo? Estou vendo a escalação, bacana. Não tem muito o que fazer. Eu só entraria com o Rodriguinho na vaga do Alisson,
e formaria o meio-campo com Bobadilla, Marcos Antônio e Rodriguinho. Por quê? Porque o São Paulo vai precisar, né? Vai precisar de algum jogador que faça essa transição com qualidade. Luciano e André Silva deixaria o Ferreirinha e o Lucas para o segundo tempo, para que eles possam entrar depois do jogo, depois do primeiro tempo, né? Já no segundo tempo. Uma outra, vou colocar minhoca na cabeça de vocês, uma outra possibilidade. E se o Lucas entrasse de atacante, em vez de meia? Pode ser também, né? Contra o Sport ele entrou na meia, na posição do Rodriguinho, justamente no lugar do Rodriguinho. Tudo bem que contra o Sport o São Paulo jogou de uma outra forma, jogou só com linha de 4, não com linha de 3, com 3 atacantes, não 2. Mas eu também gosto mais, só que eu acho que ele precisaria estar na ponta dos cascos para fazer essa função de segundo atacante, se movimentando o tempo todo e tal, né? E talvez seja uma possibilidade, se for a hipótese do segundo tempo, também de ele entrar nessa posição, né? E não exatamente na... O Lucas, no centro onde ele gosta de jogar com meia, como ele diz, que começou a carreira, ele é muito diferente do Rodriguinho e, sobretudo, do Alisson. Ele cola automaticamente. Ele é muito diferente do Rodriguinho e, sobretudo, do Alisson. Ele cola automaticamente nos atacantes e deixa um buraco no meio. É a vocação dele. Então, ele não preenche o meio-campo como um meia. Quando você joga com 3 zagueiros, isso até ok, você fica ali no 3-4-3. Contra o Sport, que não eram 3 zagueiros, eram apenas 2, o Sport melhorou quando o Lucas entrou. Fez 2-0. E aí depois, como o Sport recuou total, aí o 4-2-4, o Lucas se encaixou bem no jogo depois, a partir dos 15 minutos, 20 minutos e tudo mais. São algumas situações, se ele tivesse em condição mínima de jogar mais de 45 minutos, ele começaria, ou no meio, ou no ataque, né? Ele começaria. Agora, o Massini falou, e o Vessone cravou, eu acho que essa é uma situação para o São Paulo que não pode passar em segundo plano, a possibilidade dos pênaltis. Sim. Por quê? Porque, primeiro, o adversário é muito duro. Segundo, tem sido um problema para o São Paulo, né? Os pênaltis. O São Paulo foi eliminado ano passado contra o Botafogo nos pênaltis. E a sensação em relação ao Rafael, o Vessone falou, o Rafael, não é a questão do Rafael que preocupa, a questão é quem cobra no São Paulo, no caso. Como eu achava que o Palmeiras não era a questão do Everton, a questão é quem bate pênalti, quem está perdendo o pênalti, né? O Rafael já pegou um pênalti na decisão contra o Nacional de Medellín, lá na Colômbia. Talvez mais difícil do que pegar no Morumbi. Pegou lá, com 60 mil pessoas gritando na orelha dele, né? O São Paulo, em 2025, perdeu muito pênalti. Perdeu decisão por pênaltis contra o Atlético Paranaense. A decisão que vitimou já o Jandrei, que colocou um olhão em cima do Tapia e do Sabino, né? Que foram os outros que perderam. E perdeu pênaltis com a bola rolando. Luciano, Ferreirinha, né? E o ano passado Caleri, também, lembra? Caleri, Lucas... O ano passado, a decisão da vaga... Porque o ano passado, o adversário era diferente, o time era diferente, mas a circunstância é muito parecida. O São Paulo escapou de perder no Rio, conseguiu, mesmo saindo atrás, empatar no Morumbi contra o Botafogo, esteve para fazer o segundo gol, mas não fez e foi para os pênaltis. E aí, no tempo normal, perdeu o pênalti com o Lucas e na decisão perdeu o pênalti com o Caleri e Nestor. Então, pênalti é uma possibilidade muito grande num jogo desse, né? E eu fiquei com aquilo na memória quando o Crespo analisa a eliminação para o Atlético Paranaense e pergunta quem definiu os cobradores a partir de agora, cobrança de pênaltis. Foi há pouco tempo. Eu não sei o quanto ele trabalhou e o quanto ele definiu batedores durante o jogo e, sobretudo, se tiver decisão por pênalti. E a disputa de pênalti, ela passou a ter um problema, que é o seguinte: com o lance das 5 substituições e você troca metade dos caras, na teoria você está pondo metade de jogadores piores do que os que estão. Na teoria é isso.
tirando uma casa ou outra, o Lucas está preservado, entrou depois. Na teoria, os 5 que entrar são piores do que os que já estão. Se os que já estão já não têm lá ou tanta qualidade, ou frieza, ou experiência para bater, imagina quem está entrando. Então o treinador tem que ficar pensando até nisso no segundo tempo. Tá, esse cara tá cansado, mas ele pode se virar na hora do pênalti, o que vai entrar, meu pai amado. Até isso hoje em dia uma comissão técnica... Mas esse é o trabalho. Foi exatamente o que aconteceu em Curitiba, né, Massa? Porque o São Paulo terminou o jogo 4. O São Paulo tem um goleiro expulso com 2 minutos. Jogou com a menos desde os 2 minutos. Aliás, o goleiro já não estaria na disputa por... Isso, é. Né? O primeiro goleiro. E ele terminou o jogo sem batedor. Teve que substituir o Luciano, não colocou o André, né? Contra o Botafogo, ano passado, estavam no jogo os principais batedores. Tanto que a série vai para cobrança de desempate. Né? Isso. O Caleri perdeu, bateu na trave. Mas estava o Caleri, estava o Lucas, estava o Luciano, estavam os principais batedores na hora, ficaram até o fim, como você está falando, Vessone. O Zubeldia deixou até o fim. E é isso mesmo, o técnico tem que pensar em todos esses detalhes, né? Fala, Massa, desculpa interromper. Não, você não me interrompeu, não. Eu só estava pontuando aqui que é esse o trabalho que o treinador tem que fazer. Você tem que pegar quais são os jogadores que podem entrar e que estão descansados, né? Porque isso também faz diferença, né? Muitos apontam como uma grande diferença na hora do pênalti é você estar em condições, com gás para bater pênalti. Então, é por isso que um trabalho precisa amadurecer a esse ponto. Você trabalhar o elenco todo, os jogadores, para que todos se sintam em condições de cobrar pênalti. Não é fácil, leva tempo, não é difícil fazer esse trabalho que o Crespo se atentou agora. Está começando a carreira dele novamente no São Paulo. Esse é um trabalho que demanda tempo e nem todos conseguem fazer. Abel, até agora, não conseguiu fazer no Palmeiras. Olha, tem um número que é interessante do São Paulo, que ele tem uma invencibilidade muito grande na Libertadores dentro do Morumbis. Não só como fora também, mas vamos ver os jogos aí. São Paulo invencível na Libertadores, calma, mas está indo bem. O Tricolor não perde desde a estreia, na verdade, tanto fora quanto em casa. São 16 jogos de invencibilidade. Um desses jogos foi do Carpini, os outros 13 foram do Zubeldia. 14 do Zubeldia e 1 do Crespo. Isso. 16 jogos com 9 vitórias, 7 empates, com 22 gols marcados e 6 gols sofridos. Em 2024, como a gente comentou aqui, ele foi eliminado nas quartas para o Botafogo nos pênaltis, empatou os 2 jogos, na ida e na volta. Então faz muito tempo que o São Paulo não perde e na Libertadores é uma arma para o São Paulo. E em contrapartida, o Atlético Nacional de Medellín não venceu nenhuma fora, né? Nessa edição da Libertadores. Sim. Na verdade, né, a última derrota foi para o Tadieres, em Córdoba, com o Carpini, com 3 jogadores saindo machucados no primeiro tempo. Teve esse detalhe. O Rafinha, o Lucas e o Wellington Rato. É uma marca, tipo a marca do Palmeiras, né? O Palmeiras, talvez, na Libertadores, ele vença mais fora, mas ele, ao mesmo tempo, não tem tantos jogos sem perder. É uma marca impressionante para um time que é médio. Né? Então, eu acho que tem um desempenho... É diferente do Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem uma força maior que o São Paulo nos últimos tempos. Mas na Libertadores são até campanhas. Tanto que o Palmeiras fez a melhor campanha no geral, o São Paulo fez a segunda melhor campanha no geral, falando desta edição. Só que ela não basta, né? Porque é aquilo. O ano passado mostrou que não bastou, né? Não perder não basta. Nesse caso, né? Não perder, se empatar, levaria a decisão por pênaltis, pode ser eliminado invicto, né? como foi o ano passado. E acho que o que aconteceu de diferente nessa série, sobretudo um time que tem seus limites claros, é que nunca na história, nem quando o São Paulo vencia a Libertadores, ele era forte como visitante. Ele perdia muito. Com o Tele, ele perdia toda hora e revertia. O Tele, acho que, se não me engano, acho que venceu uma partida em 3 Libertadores apenas fora de casa. O Nacional do Uruguai. Uma partida. Com direito a um 0-3, o Criciúma inesquece, que as pessoas... Exato. Jairo Lenz, lembra? Bom, na final, que ele tinha feito 4-0 em casa, ele... Foi 5-1 na ida e tomou... Perdeu 2-0. Perdeu. Fora e tal. Então é uma coisa nova. O São Paulo sempre foi muito forte em casa na Libertadores, sobretudo contra estrangeiros. Contra brasileiros ele caiu algumas vezes.
Contra estrangeiros, raro. Mas tem essa situação. E também tem uma escrita histórica com o próprio Atlético Nacional de Medellín, que é uma escrita incômoda. Né? A eliminação de 16, a eliminação de 2014 e tudo mais. Então tem uma questão aí também com o Atlético Nacional, mas esse número de invencibilidade ele impressiona, porque não é exatamente um time super forte nesses 2 anos. Então tá aí, né, galera? É hoje. Tá aí a provável escalação do São Paulo. Vamos pro jogo hoje. Mais de 55 mil ingressos vendidos já. Eu acho que vai ser o recorde aí de público do São Paulo. Vai ser um jogo difícil, mas vamos lá, vamos embora. E eu acredito no São Paulo, cara. Vamos embora. Né? Isso aqui é São Paulo e vamos acreditar. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí sobre a provável escalação pra decisão de hoje aí. E todos esquecem pra Band Esporte, link na descrição, valeu? É nóis, já tô nervoso, irmão. Meu Deus do céu, vai ser jogão hoje, velho.